Uma boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Você que já compartilhou o nosso link, você que já convidou os amigos para participar conosco. Se você ainda não fez isso, por favor, faça isso. Convide mais pessoas para nos acompanhar nesta noite. Aos domingos, nós estamos aqui estudando sobre o livro do Apocalipse. E nós estamos ainda no início. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Nós vamos estudar sobre os 7 selos, mas ainda dá tempo de você convidar pessoas para se juntar a nós nesse momento para estudarmos juntos a Bíblia. Então você pode compartilhar o link, você pode criar uma página aí, uma sala aí no seu Facebook. Bom, muitos são as formas, né, os meios. Faça isso e nos ajude compartilhando esse link. Muitas pessoas aqui estão conosco. Uma saudação especial. Nós temos uma pessoa do Rio de Janeiro. Deixa eu achar aqui. A Sandra, seja bem-vinda, Sandra, do Rio de Janeiro. Pastor Pereira também está conosco, lá de Goiânia. Muito obrigado, pastor Pereira. Seja bem-vindo. Enfim, o pessoal ali de Floreal, um abraço. Você que é de Valentim Gentil também, seja bem-vindo. Os nossos irmãos aqui de Votuporanga, é uma alegria poder recebê-los todos aqui. Logo, imagino que nós poderemos voltar às nossas atividades na igreja. Enquanto isso não acontece, temos essa possibilidade e de forma virtual alcançar aí a sua casa, alcançar aí o seu lar. Então, seja bem-vindo. Boa noite a todos aqui que estão nos cumprimentando, que estão falando conosco. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana feliz. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Bom, abra sua Bíblia, vamos ao nosso estudo. Vai ser, na verdade, eu não vou fazer um sermão, nós estamos fazendo aqui como se fosse uma aula. São muitas informações. O livro do Apocalipse é um livro de profecia, é um livro simbólico, então nem tudo que nós lemos é literal. Tem muita coisa para a gente comparar com o Antigo Testamento, entender o que acontecia no Antigo Testamento, e aí a gente tem muita riqueza, essa é a verdade. O livro do Apocalipse é um livro muito rico nos detalhes, e por isso eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Os 7 selos, nós vamos estudá-los hoje, do Apocalipse, eles revisam a mesma história das 7 igrejas, da semana retrasada. Então, os 7 selos, eles também representam períodos da história e, na verdade, é uma revisão das 7 igrejas. Outro detalhe é que, enquanto as 7 igrejas, os períodos ali representados pelas 7 igrejas, enquanto eles estavam mais focados na parte interna da igreja, agora, nos 7 selos, o que nós vamos ter são os detalhes do que acontecia fora do âmbito da igreja. Então, nós temos muitas informações e os 7 selos, então, eles focalizam justamente naquilo que está acontecendo fora da igreja. A ênfase maior é para aquilo que está acontecendo fora da igreja, mas são 7 igrejas, são 7 selos, então eles correspondem ao mesmo valor, ao mesmo tempo. Uma visão geral aqui dos 7 selos, há uma tabelinha, você pode acompanhar conosco, é uma visão sobre os 7 selos. O primeiro selo, e eu não quero gastar tempo com as datas aqui, porque estas datas, em algum momento, há autores que eles discordam. Mas dá para você ter uma visão aqui geral dos 7 selos. O primeiro selo, um cavalo branco, ele tem um arco vermelho, e daqui a pouco nós vamos entender toda essa simbologia. O segundo selo é um cavalo vermelho,
o cavaleiro tem uma espada, há significado para isso. O terceiro selo, então aparece o cavalo preto, ele tem uma balança, ele pesa alguns cereais, nós vamos ver aqui os detalhes. E aí então o quarto cavalo, ou quarto selo, né, que também aparece a figura aqui de um cavaleiro, é o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, ele é chamado de morte. E mais do que isso, o texto diz que o inferno o segue. E aí então nós temos os quatro cavaleiros do Apocalipse. E aí o quinto selo, há uma súplica das almas que morrem martirizadas por serem fiéis a Deus. Depois, no sexto selo, nós temos os sinais que acontecem no sol, na lua, nas estrelas, o terremoto, um grande terremoto, e por fim, então, nós temos o sétimo selo, que é a volta de Jesus. O céu se enrola como um pergaminho, e aí então começa o dia da ira de Deus. E eu quero convidar você, vamos começar lendo o primeiro selo, capítulo 6, verso 1 e o verso 2, diz o seguinte: vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo foi quebrado. Lembra de domingo passado? Apenas uma pessoa digna de poder abrir os livros, ou abrir o livro e quebrar os selos. É o cordeiro que venceu, é o cordeiro que foi morto, é o cordeiro que venceu a morte e o inferno, a sepultura. E agora então ele começa a quebrar os selos. E João então tem uma visão e ele vê um cavalo branco. E esse cavalo simboliza a conquista, simboliza a vitória. Na época de João era muito comum generais romanos desfilarem em cavalos brancos após conquistas militares. Depois de ter conquistado uma cidade, depois de ter ganhado uma batalha, isso era muito comum no contexto ali em que João vivia. O cavalo branco, então, ele representa a vitória, ele representa a conquista. O branco tem a ver com a pureza. No livro do Apocalipse, está associado a Cristo e também aos seus seguidores. O cavaleiro simboliza a proclamação do Evangelho, o seu avanço e as várias conversões da igreja primitiva. Querido, o cavalo branco, ou o primeiro selo, ele representa a igreja primitiva, é a igreja do primeiro século. Esta igreja, ela avança, ela cresce. Lembra que esta igreja, ela recebeu o poder do Espírito Santo no Pentecostes. Então, é uma igreja vencedora, onde as fronteiras do reino de Deus, elas estão sendo alargadas. Mas também, alguns comentaristas salientam que esse cavaleiro não só é a expansão do evangelho, como pode ser uma figura do próprio Cristo. Então, essa é a visão que ele tem, que João tem. Diz que ele está coroado, né? Ele tem uma coroa, e a palavra grega que aparece aí é a palavra Stéphanos, e a palavra literalmente quer dizer a coroa da vitória. Você conhece o texto de Paulo, quando ele menciona, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, esta coroa é a coroa da vitória. Lembra? É um cavalo que simboliza a vitória, as conquistas da igreja primitiva. E outro detalhe a respeito desse cavalo, se você ler o texto, lembra? Ele vem para vencer, ele é um cavalo vencedor, ou seja, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo divulgado amplamente, e
há várias conversões. Há várias conversões. Lógico, tudo guiado pelo poder do Espírito Santo. Tudo guiado pelo poder do Espírito. Esse é o primeiro selo. Vamos ao segundo. Vamos continuar aí a nossa leitura. Capítulo 6 agora, o verso 3 e o verso 4. Capítulo 6, verso 3 e o verso 4, que diz o seguinte: quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Olha agora, quando Jesus, ele abre então o segundo selo, João vê um segundo cavaleiro. Esse cavalo agora é vermelho. E este cavalo, ao cavaleiro, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra. E ele traz uma grande espada. O que tudo isso significa? A cor vermelha desse animal corresponde à sua missão. Como assim, pastor? Lembra do texto? A gente acabou de ler, você pode voltar lá. Diz: foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Então, a cor vermelha tem que ver com a sua missão. A missão dele não é uma missão de paz. Ele não veio trazer paz. E é lógico, não é ele que faz isso, mas o texto diz que os próprios homens que iriam se matar. O seu cavaleiro traz uma espada, contudo não é ele que provoca a matança. Ele tira a paz. E com isso, as pessoas, elas executam umas às outras. O primeiro cavaleiro mostra que por meio da pregação do Evangelho, Cristo está travando uma batalha espiritual contra as forças do mal. Ora, nós vemos o sucesso do primeiro selo, ou o avanço do primeiro cavaleiro, e o Evangelho sendo pregado, e agora então nós vemos justamente uma força que vai bloquear o avanço do Evangelho. As forças do mal, que estão em combate com o Evangelho, elas resistem com intensidade, recrutando quem rejeita o Evangelho a batalhar contra os cristãos. Dessa forma, a perseguição que se segue é inevitável. Então, veja o que acontece. Esse cavalo, e algumas pessoas até vão dizer que é o Império Romano. O que acontece? Aqueles que não se convertem ao Evangelho, aqueles que não se decidem por Cristo, eles agora então se tornam perseguidores dos cristãos. Entenderam? Ora, se eu não me converto, eu me torno exatamente naquele que vai contra o Evangelho. E mais do que isso, eu uso a minha força e todas as minhas habilidades para justamente parar o avanço do Evangelho. E o Evangelho, isso é uma coisa muito séria. Querido, o Evangelho sempre divide as pessoas. Eu não sei se você já pensou nisso. Você que é de Floreal, você que é de Valentim Gentil, você que é de Rio Preto, você já pensou nisso? O Evangelho, ele sempre divide as pessoas. Como assim, pastor? Bom, eu poderia contar várias histórias. Pessoas que se convertem, às vezes são os únicos da sua família. E quando eles vêm para a igreja, quando eles tomam uma decisão e são batizados, e agora seguem a igreja, há uma divisão em casa. Porque a família que não se converteu, a família que não aceitou a Jesus, o Evangelho, agora passa a ser uma barreira para ele. Por isso há divisão. Enquanto a sua aceitação, ou seja, a aceitação do Evangelho traz paz, a sua rejeição resulta na perda de paz. E olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 10,
é um texto que você conhece. Mateus capítulo 10, verso 34 até o verso 36 diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E não é exatamente isso que acontece, querido? Normalmente, as pessoas que mais nos perseguem são aquelas que estão mais próximos de nós. Normalmente, as pessoas que vão contra nós no Evangelho, na pregação do Evangelho, exatamente são aquelas da nossa casa, são aquelas que estão conosco. Esse período é marcado, então, por grandes perseguições contra o povo de Deus, engendrada pelo Império Romano. Então, esse é o segundo selo. O primeiro selo, vamos comigo, para você não dormir aí, para você não desistir, vamos comigo? O primeiro selo, um cavalo branco. O significado, o avanço do Evangelho. O segundo selo, agora um cavalo vermelho. O que significa isso? Perseguição, uma barreira contra o avanço do Evangelho. E agora vamos então ao terceiro selo. Quero ler com você Apocalipse capítulo 6, o verso 5 e também o verso 6. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha a sequência das cores, para você não se perder aí. O primeiro cavalo, ele era... está muito fraco, eu vou te dar mais uma chance. Me ajuda aí. O primeiro cavalo, ele era branco. Vamos lá, acorda aí. O segundo cavalo era vermelho. Vermelho, não esquece. E agora, o terceiro cavalo, ele é, olha os detalhes. Ele tem uma balança na mão. Ele tem uma balança na mão. Olha o verso 6. E ouvi o que parecia a voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Lembra o que eu disse? É um livro profético, é um livro com muita simbologia. E o que tudo isso quer dizer? O que esse cavalo preto, ele então representa? Querido, na Palestina, os cereais, o azeite e o vinho eram as 3 principais produções agrícolas. Esses produtos, inclusive, eles são mencionados no Antigo Testamento como as necessidades básicas da vida. Olha que interessante. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Um denário era o pagamento por um dia de trabalho. Um denário, em situações normais, sem crise, sem pandemia, sem coronavírus, um denário, o salário de um dia, compraria os artigos necessários para uma família comer. Daria suficiente para sustentar uma família. Porém, num cenário de escassez, num cenário de fome, o preço desses alimentos sofreria um aumento exagerado. E esse aumento de preço, ele era tão alto que agora o valor do trabalho de um dia não daria mais para sustentar uma família. Por isso que o texto diz que um denário compraria 3 medidas de cevada. A cevada, na época em que João escreve o livro do Apocalipse, era o grão mais inferior. Apenas os mais pobres comiam cevada, ou usavam a cevada. Era o grão que não tinha muito valor, e era muito barato. Então, no momento de escassez, no momento de crise e de prova, toda aquela abundância que daria para comprar com um dia de trabalho, agora já não dá mais. E agora fica muito mais difícil.
O alimento mais barato e rústico era a cevada para os pobres daquela época. Agora, o que tudo isso tem a ver conosco? A imagem do cavalo negro e o seu cavaleiro aponta para o que vai acontecer com aqueles que rejeitam o Evangelho. E eu não sei se você consegue enxergar que há uma sequência acontecendo. O cavalo branco, a expansão do Evangelho. E agora o cavalo vermelho, uma perseguição. E agora o cavalo preto. E agora o cavalo preto vem justamente mostrar para nós o que vai acontecer com aqueles que rejeitaram o Evangelho. O cavalo preto, ele é o oposto do cavalo branco. Então, se o cavalo branco, ele vinha para vencer, esse cavalo, ele representa exatamente o contrário. Nesse período da história, ocorre um sincretismo religioso, uma mistura religiosa. Como assim, pastor? Nesse período da história, o cristianismo, ele se mistura com o paganismo. Há uma miscelânea, há uma mistura do cristianismo puro com religiões pagãs. O cristianismo é corrompido. Alguns comentadores das Escrituras identificam esse cavaleiro como sendo o próprio imperador Constantino. Lembra o que ele fez? Ou uma das coisas que ele fez foi justamente decretar a guarda do domingo. Você lembra disso? Uma das coisas que ele faz é decretar a guarda do domingo. Ora, ele era um imperador romano. Só que Constantino, falsamente ou supostamente, ele se converte ao cristianismo. Porém, ele era adepto de uma religião pagã chamada mitraísmo, uma religião antiga persa. E o que ele faz é esse sincretismo, essa mistura do paganismo persa com o cristianismo. Há essa mistura. Na Bíblia, você pode ler isso. Por isso que eu sempre digo aqui que a chave para nós entendermos o Apocalipse é a própria Bíblia. Os grãos na Bíblia, eles simbolizam a palavra de Deus. Você pode ler lá na parábola do semeador. Ora, o grão que é jogado, a semente que é lançada, é a palavra de Deus. Este é o significado da parábola. A semente, ela é a palavra de Deus. O pão, as palavras do próprio Jesus. A rejeição do Evangelho resulta em uma fome da palavra de Deus, semelhante à fome espiritual profetizada pelo profeta Amós. Você lembra desse texto? Amós capítulo 8, o verso 11 até o verso 13. Quero ler com você. Diz, livro de Amós, capítulo 8, a partir do verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Perceberam? Aqueles que rejeitam o Evangelho vivem agora um momento de escassez e fome de entendimento da palavra de Deus. Agora, essa fome profetizada por João, ela não é fatal. Pois o texto termina dizendo que haveria azeite e haveria o vinho. Agora, querido, o que na Bíblia representa o azeite? Você sabe. O que na Bíblia representa o óleo? Quem me ajuda? O que na Bíblia representa o óleo, o azeite? Você sabe. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Me ajuda. Representa quem? O Espírito Santo. Ora, e o que representa o vinho? Quando nós participamos da Santa Ceia e tomamos ali o vinho, qual é o simbolismo do vinho? O que representa o vinho? Me ajuda aí. Pode falar um pouquinho mais alto? Fala aí. Isso, me ajuda. Exato, você acertou. É isso mesmo. Ora, o vinho, o sangue, representa a salvação em Cristo Jesus.
Querido, o que isso quer dizer então? Por que haveria azeite e vinho? Porque independente da perseguição e dos tempos, ainda o Espírito Santo agiria no coração das pessoas e a salvação estaria disponível para quem aceitasse a Jesus. Ou seja, querido, o diabo não tem poder para impedir o avanço da igreja de Deus nessa terra. Eu queria que você pensasse nisso. O diabo não tem poder para travar, para bloquear o avanço da igreja de Deus aqui nessa terra. E isso é maravilhoso. Esse é o Deus que você serve, um Deus poderoso. Mesmo quando a palavra de Deus se torna escassa, mesmo quando a palavra de Deus é pouco pregada, o Espírito Santo ainda trabalha no meio das pessoas e a salvação permanece acessível a todos aqueles que desejarem. Isso eu não sei você, mas isso me encanta, me emociona. Porque em todo o período da história, a graça de Deus, ela está disponível para salvar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, basta você aceitar o apelo de Jesus ao seu coração. E Ele está apelando a você. Mas vamos continuar. Dá vontade, às vezes, de fazer um apelo, né? Chamar a Rita aqui para cantar, que ela já está aqui. Mas vamos esperar até o final. Vamos para o quarto selo. Vamos ler juntos aí, capítulo 6, verso 7 e o verso 8. Vamos então para o quarto selo. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi, verso 8, então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Vamos lá, para a gente não esquecer, vamos recapitular. O primeiro selo era um cavalo branco. O segundo selo era um cavalo vermelho. O terceiro selo era um cavalo preto. E agora o quarto selo é um cavalo amarelo. O cavalo amarelo, ele representa o período da dominação papal, ou seja, os 1260 anos da supremacia papal. Esse cavalo que vem depois do cavalo preto, ele transmite a verdade de que a fome espiritual da palavra de Deus, ela resulta em morte espiritual. Ou seja, querido, embora são períodos distintos da história da igreja, da história do cristianismo, em algum momento da nossa conversão, da nossa trajetória cristã, isso também se encaixa. Ora, se eu não buscar a palavra de Deus, se eu não gastar tempo com a Bíblia, se eu não buscar tempo em comunhão com Jesus, isso vai resultar na minha morte espiritual. A palavra amarela, no grego, é a palavra kloros. E se a gente fosse estudar a etimologia, dar um significado exato para essa palavra ela é usada para representar um estado de decomposição de um cadáver. Ora, esse cavalo amarelo, ele aparece quando João vê, esse cavalo, ele está num estado de decomposição. A igreja apostatada usou todos os meios para extinguir a verdade e exterminar os seus defensores. A boa notícia, eu já mencionei, a boa notícia é que o poder da morte e do inferno, eles são limitados. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno.
Isso quer dizer que a morte não tem poder e nem autoridade sobre aqueles que aceitam o Evangelho, pois Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Querido, Deus pode todas as coisas. E se você está me assistindo nessa noite, e se você está fazendo uma autoanálise da sua vida espiritual, e se você chegar à conclusão de que a sua vida espiritual está meio amarelada, morta, eu quero dizer para você, Jesus venceu a morte. Ou seja, o seu quadro, ele pode ser revertido. Pensa nisso, creia no poder de Deus, creia no poder de Deus. E então, nós conhecemos os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro era um cavalo branco. Vamos lá, me ajuda aí, fica comigo. O segundo era um cavalo vermelho. O primeiro cavalo representava o avanço do Evangelho. O segundo cavalo, a perseguição. O terceiro cavalo, o resultado daquilo que ia acontecer com aqueles que não receberam, que não aceitaram o Evangelho. Era um cavalo preto. E agora, o último cavalo, ele revela exatamente a morte espiritual daqueles que rejeitam entregar o coração para Jesus. E agora, o Cordeiro, Cristo, ele vai abrir o 5º selo. Capítulo 6, verso 9, ele vai abrir o 5º selo. Acompanhe comigo a leitura. Verso 9. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Querido, olha só. Na Bíblia, a palavra almas, ela não representa, ela não quer dizer uma entidade fora do corpo. Na Bíblia, a palavra alma significa todo o ser. Na Bíblia, não existe essa dicotomia, essa separação entre alma e corpo, ou entre corpo e espírito. A palavra alma, ela se refere à pessoa de forma integral. Pastor, mas como que é isso? Ele vê almas debaixo do altar daqueles que tinham sido mortos. Lembra que tudo é uma linguagem simbólica. O altar aqui representa a própria terra. Aqueles que foram mortos, sendo fiéis a Deus. Eles estão clamando a Deus por justiça. Vamos ver o que vai acontecer. Lembra? É uma linguagem simbólica. Verso 10. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha a pergunta deles, o clamor deles é por justiça. Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido mortos. Mencionei para você, a palavra alma é o ser completo. Eles estão clamando por justiça. E o que Jesus responde para eles é: vocês receberão vestes brancas. E de novo no Apocalipse aparecem as vestes brancas. As vestes brancas no Apocalipse, você já aprendeu? É um símbolo da justiça de Cristo. É um símbolo da justiça de Cristo. A súplica dos mártires representa o clamor do povo sofredor de Deus no decorrer da história. Querido, em todo o tempo da história cristã, o povo de Deus foi perseguido. Em todo o tempo da história cristã, o povo de Deus clamou por socorro. Ao contrário dessa teologia falsa e barata que as pessoas pregam por aí, venha para a igreja e vai dar tudo certo, você vai virar um milionário, você vai ter tudo, querido, não é isso que a Bíblia ensina. Há poucos dias eu preguei aqui sobre Abraão, você lembra?
E naquele sermão nós aprendemos, a vida cristã, ela é difícil, espere provas. Durante todo o tempo, Deus ouve o clamor dos seus filhos, clamando por justiça, clamando por vingança. Mas essa súplica, ela também pode ser aplicada de forma específica. E ela corresponderia ao período em que milhões de cristãos sofreram martírio por causa da sua fidelidade à Bíblia. Quantos cristãos morreram sendo fiéis a Deus? Você conhece a história, você pode procurar isso em qualquer livro de história. Você pode procurar isso no Google. Quantos cristãos fiéis à Bíblia foram perseguidos e morreram? Lembra? O diabo não tem poder para travar o crescimento da igreja de Deus aqui nessa terra. Porque quando um mártir morria, o sangue que caía na terra, o sangue que era derramado na terra, se transformava em muitas outras conversões. Esse período, ele está profetizado no livro de Daniel, você conhece a história. Ele menciona um chifre pequeno, e esse chifre pequeno é uma referência a um poder religioso. Nós vamos estudar com detalhes quando nós chegarmos em Apocalipse capítulo 13. E esse poder religioso mencionado em Daniel, também mencionado no livro do Apocalipse, esse poder religioso, ele iria fazer guerra contra os santos de Deus. E ele prevalecia contra eles. Mas o clamor desses homens, a súplica desses homens é: até quando? Até quando isso vai durar? E eu quero ler com você 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Abre a sua Bíblia. Esse é um texto muito especial do estudo dessa noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 6. Eu quero ler com você. Diz o seguinte: pois de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Continua lendo, verso 7. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creem em nosso testemunho. Amém? Você pode digitar um amém aqui? Hã? Eles vão clamar, nós estamos clamando. E querido, até quando isso vai? Até a volta de Jesus. E veja, isso inclui você, isso inclui a mim. Nós que cremos, que aceitamos o testemunho de Jesus. Você pode digitar um amém aqui? É essa a certeza que nós temos. E olha, querida, veja. Assim termina o quinto selo. Há um clamor por justiça. Há um clamor por vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E querido, no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento em que é para ser, as coisas acontecerão. O que nos resta agora é apenas confiar nas promessas. Nós acabamos de ler que no grande dia da sua ira, Ele então vai retribuir a cada um segundo as suas obras.
Permaneça fiel. Permaneça fiel. Sexto selo. Sexto selo. Apocalipse capítulo 6. A partir do verso 12, vamos ler o sexto selo. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Olha o sexto selo, olha a imagem do sexto selo. Na verdade, o sexto selo, ele entra nesse contexto todo, servindo como um refresco, uma lembrança da esperança, da volta de Jesus. Fala sobre terremoto. Houve um grande terremoto no dia 1º de novembro de 1755, resultando na destruição quase completa da cidade de Lisboa. E esse terremoto, ele é conhecido como terremoto de Lisboa. O abalo foi seguido de um maremoto. E as ondas chegaram a mais de 20 metros de altura. Múltiplos incêndios na cidade. E aqueles que viveram isso, escreveram sobre isso, os mais otimistas garantem que pelo menos 10.000 pessoas foram mortas. Mas há relatos de pessoas que dizem que foram mais de 30.000 pessoas mortas no terremoto de Lisboa. Foi um dos sismos mais mortíferos da história, marcando o que alguns historiadores chamam a pré-história da Europa moderna. Os sismólogos estimam que esse terremoto de Lisboa, em 1755, atingiu magnitudes entre 8,7 a 9 na escala Richter. Esse grande terremoto, ele também é um marco para o começo do início do tempo do fim. Mais do que um terremoto. O texto também falou sobre o sol e sobre a lua. No dia 19 de maio de 1780, figura na história como o dia escuro, e você pode procurar isso na internet. Desde o tempo de Moisés, e agora estou lendo Ellen White, olha o que ela diz: desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como a da uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor registradas pelo profeta Joel 2.500 anos antes do seu cumprimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, enquanto que no quinto selo nos dito que virá o dia do Senhor, no sexto selo, então nós temos aqui os sinais que nos ajudam a entender que esse dia está chegando, que esse dia está perto. No livro Vida de Jesus, na página 176, ela diz: em 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido na história como dia escuro. Na região leste dos Estados Unidos,
Tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia, e até depois da meia-noite, a lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. Muitos acreditaram que o dia do juízo havia chegado. Ora, é assim citado no texto bíblico. Nenhuma razão satisfatória pôde explicar a escuridão sobrenatural, exceto a que foi encontrada nas palavras de Cristo. O escurecimento do sol e da lua foi um sinal da sua vinda. As estrelas também caíram do céu. As estrelas também caíram. 13 de novembro de 1833, as estrelas também caíram. Em 13 de novembro, vou ler para você mais um texto de Ellen White. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrelas jamais contemplada pelo homem. Outra vez, as pessoas se convenceram de que era chegado o dia do juízo. Terremoto de Lisboa, escurecimento do sol e da lua, queda das estrelas, sinais da volta de Jesus. Desde então, terremotos, furacões, maremotos, pestes, fomes, destruições por fogo ou por inundações têm se multiplicado. Além disso, angústia e perplexidade entre as nações apontam para o iminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem. E esses sinais cósmicos no céu trazem à mente os eventos preditos por Jesus em Mateus capítulo 24. Você conhece o texto, eu quero ler com você. Mateus capítulo 24, o verso 29 e o verso 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os sinais indicam que esse dia está perto, que esse dia está chegando. É com a vinda de Cristo, em poder e grande glória, que as orações dos mártires santos, debaixo do altar, na cena do quinto selo, elas finalmente são atendidas. Até quando, Senhor? Até quando? E algumas respostas, algumas explicações, queridos, nós só teremos por ocasião da volta de Jesus. A cena do sexto selo, ela termina de forma inusitada, com uma pergunta retórica. Ora, os ímpios estão pedindo para que as pedras caiam sobre eles. Eles não podem contemplar a glória de Deus. E esta cena, ela termina com uma pergunta: chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Olha como termina o texto. Olha como termina a cena. Olha como termina o capítulo 6. O capítulo termina com uma pergunta, dizendo: chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem? Essa é uma pergunta que se repete. Essa pergunta, ela ecoa nas Escrituras. No livro de Naum, no capítulo 1, o verso 6, diz: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Essa pergunta que, na verdade, você e eu, nós temos que responder hoje. Quem é que vai subsistir? Quem é que vai ficar? Querido, nós temos que ter essa resposta. Porque essa pergunta permeia
toda a Escritura. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, verso 2, diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Como que isso vai terminar? Como? Quem subsistirá? Quem vai permanecer até o fim? Quem vai resistir à ira do Cordeiro? Apocalipse 7 responde a pergunta com clareza. Aqueles que foram selados por Deus, lavados no sangue de Cristo, esses vão subsistir. Por isso que esse será o tema do próximo domingo. No próximo domingo, nós então vamos estudar sobre os 144 mil. Quem são? Quantos são? É um número literal ou é um número simbólico? Quem faz parte dos 144 mil? Quem faz parte da grande multidão? São algumas respostas que nós vamos estudar no próximo domingo. Mas, querido, eu quero terminar a minha fala dessa noite desafiando você. Talvez você está inquieto com alguma coisa. E talvez você está clamando a Deus por justiça, por vingança. Talvez você está morto espiritualmente. Eu não sei como você está. Querido, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero que você saia daqui diferente. Quando terminar essa live, você tem que ter a certeza no seu coração de que naquele último dia, enquanto os ímpios estarão pedindo para que as pedras caiam sobre eles, você vai se lembrar do texto de Isaías, capítulo 25, verso 8. Lembra o que diz lá? O texto diz que nós vamos olhar para o céu e nós vamos dizer: eis o nosso Deus, a quem nós esperávamos. Nós vamos ouvir uma música. E eu gostaria que enquanto você ouvisse essa melodia, que você conversasse com Jesus. Pode vir aqui, a Rita, o Tiago, eles estão conosco hoje. Enquanto você ouve essa melodia, querido, por favor, você tem que escolher. Se você vai olhar para o céu e vai dizer: eis aí o nosso Deus que nós aguardamos, ou se você vai pedir que as pedras caiam sobre você. Ore a Deus nesse momento. Ouça essa música. Deixe Deus falar com você através dessa música. Olhando a leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou.
Arco-íris no breu, mancho escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande, agora já grande, reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou, vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou, vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem para sempre. Ele vem para sempre. O som do clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia eu perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade Vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: Vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar este mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Você que ouviu essa melodia e você que quer estar no céu com Jesus, você que está me assistindo, e eu quero orar por você, mas eu queria que você escrevesse aqui para mim, para nós: Ele vem.
Escreve aí. Ele vem. Eu quero orar por você. E mesmo depois, quando eu chegar em casa, eu vou olhar esses comentários. E você que escreveu aqui, ele vem. Ele vem. Eu quero orar por você. Não só agora, mas durante essa semana. Você crê que Jesus vai voltar? E você quer estar preparado para esse dia? Escreve aqui. Ele vem. Ele vem. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Continua nos dando sabedoria, continua nos dando entendimento para compreender o livro do Apocalipse. Que não tenhamos medo deste livro, porque este livro é a história da vitória do Cordeiro. E que ao ler este livro, ao estudar este livro, a nossa fé, a nossa esperança, elas sejam aumentadas. Sabemos que o Senhor vem e queremos estar pronto para esse dia. Por isso nós estamos orando, por isso nós estamos escrevendo aqui, Ele vem, Ele vem. Por favor, Pai, nos salva para o Teu reino, firma os nossos pés nos Teus caminhos e nos ajuda a viver conforme a Tua vontade. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança, nos faz fortes. Revigora, Senhor Deus, as nossas forças. E fica conosco. Cada lar, cada computador, cada celular, cada TV que está conectado nesse momento. Que esse lar seja visitado pelo Teu Espírito, com a Tua bênção, com a Tua proteção, com a Tua misericórdia, com a Tua salvação. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e agradecidos nós oramos em nome de Jesus. Amém.